Enquanto todo mundo, com razão, está de olho no Oriente Médio, tentando entender se vai ou não haver um acordo negociado sobre a guerra com o Irã, também estão acontecendo coisas importantes na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E isso tem muito peso para a gente. Merece atenção. Daqui a pouco, o Scott Ritter vai estar com a gente. Estamos com um pouquinho de dificuldade para colocá-lo na linha, mas já estamos em contato e ele deve entrar em breve. Então, fica ligado. Então, vamos normal lá que sendo agora. Acho que foi anteontem. A gente teve uma declaração do lado russo dizendo algo como: olha, nós vamos atacar alguns tomadores de decisão por causa de bombardeios que aconteceram na região de Luhansk, onde atingiram uma escola e mataram várias crianças. Os russos disseram que iam revidar com força, atingir quem toma as decisões. E aí você vê o Sergei Lavrov se reunindo com o Marco Rubio e avisando: precisamos tirar as pessoas de lá. Eu vi pouco antes de entrar aqui que o Dmitry Medvedev pôs algo no Telegram e também no X, comentando sobre isso. Ele disse: nós avisamos as pessoas para saírem, mas elas não saíram. Então, agora parece que eles têm diplomatas de sobra para oferecer ao Ocidente. Essa foi uma das declarações que ele fez. Então a gente fica se perguntando, o que será que vem por aí hoje à noite? E o que deixou a Rússia tão empolgada e ao mesmo tempo tão irritada como está agora? O que parece uma grande mudança. E eu acho que estou vendo aqui o Scott Ritter com a gente. Fico muito feliz de ver o Scott, porque olha, você é o especialista a quem a gente quer recorrer. Para quem talvez não saiba, o Scott Ritter é um veterano do Corpo de Fuzileiros Navais, oficial de inteligência, ex-inspetor de armas das Nações Unidas e hoje um dos analistas militares mais procurados do meio. E a gente sabe bem por quê. Ele sempre tem todas as respostas. Então, Scott, seja bem-vindo de volta ao programa. Vida Brigor, Vereu de Curti. Olha, vamos direto a essa parte aqui, porque muita gente no Ocidente diz: o Dmitry Medvedev é só um palhaço, um cabeça quente, não vale a pena dar atenção ao que ele fala. Mas quando ele diz coisas que parecem estar em sintonia, em coordenação com o que o Sergei Lavrov falou recentemente, e com o que o próprio governo deles afirmou sobre sair de Kiev, porque algo grande está para acontecer. O que você acha disso? Saia de Kiev, porque algo grande está vindo. Isso é uma afirmação de fato, não uma avaliação. Está cumprindo suas obrigações de acordo com o direito humanitário internacional, o direito da guerra. Qualquer pessoa que conhece a lei da guerra entende que se você vai realizar um ataque que pode atingir civis que estejam na área, tem o dever e a responsabilidade de dar um aviso adequado. Isso é algo que os Estados Unidos não fazem. É algo que Israel não faz. Mas é algo que a Rússia sempre faz, porque a Rússia não tem como alvo civis. Claro, há danos colaterais, há acidentes que acontecem, mas, de modo geral, a Rússia ataca apenas alvos militares ou alvos que são legalmente medidos pela lei da guerra. A Rússia está se preparando para apagar o centro de Kiev. As pessoas precisam entender isso. Quem já foi a Kiev, eu já fui, sabe como aqueles prédios são. A arquitetura é linda. E tudo isso está prestes a ser apagado, está prestes a ser destruído. Isso é um sinal, não só para a Ucrânia, mas para mostrar a inutilidade de continuar resistindo. É também um sinal para a Europa, tipo, Paris, isso é com vocês. Berlim, isso é com vocês. Londres, isso é com vocês. Se vocês quiserem continuar jogando esses jogos tolos, esse é o prêmio que estão prestes a receber. Mas para fazer isso, a Rússia precisa cumprir a lei da guerra, o protocolo adicional. Uma das convenções de Genebra exige um aviso adequado com antecedência. Não existe um prazo específico para isso. Então, olha, eu não posso sentar aqui e dizer que vai acontecer em 24 horas, porque eu realmente não sei. Eu não sei o que a Rússia considera um aviso adequado.
Minha impressão é que alguma coisa vai acontecer hoje à noite, e vai ser algo que ninguém viu antes. Eu acredito que uma arma vai ser usada, mas dessa vez de um jeito que vai além de uma simples demonstração. Acho que os russos fizeram uma demonstração há algumas noites, contra os ucranianos. Atingiram um alvo legítimo, mas só para mostrar o que poderia acontecer. A resposta do Zelensky foi lançar quase 300 drones contra Moscou. Todos foram abatidos, mas Zelensky disse, ainda não terminamos. Ele está se preparando para lançar uma grande campanha de drones em junho, com apoio dos britânicos. Ele pode tentar atacar o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, o maior do tipo no mundo, maior que Davos, que vai acontecer na próxima semana. A Rússia não pode permitir que isso aconteça. Então a Rússia vai apagar Kiev do mapa. A justificativa, claro, é o ataque horrível realizado pela Ucrânia, com apoio britânico e americano, contra uma faculdade de formação de professores em Starobelsk, em Luhansk. 21 estudantes foram assassinados, literalmente executados por ucranianos que tinham o alvo na mira. Isso não foi um acidente. Foi um ato deliberado. A gente tem a antena da Starlink. Sabemos que os drones FPV-1 estavam disparando foguetes que só podem ser lançados quando alguém tem o alvo na mira e recebe a ordem para atirar. Então havia um ucraniano com um controlador do M6 observando esse alvo e assassinando pessoas que estavam dormindo. Estudantes que acordaram, tentaram fugir e foram mortos em ondas sucessivas de drones FPV-1, lançando foguetes à terra e depois mergulhando com suas próprias bombas para achatar e comprimir os prédios que já tinham desabado. Rússia, esse foi o ponto de ruptura. A Rússia vem dizendo o tempo todo que não quer escalar o conflito, que não busca escalada, que sempre procura uma saída diplomática. São os Estados Unidos, a Europa e a Ucrânia que abriram mão de uma solução diplomática. Então agora a Rússia está dizendo, a diplomacia morreu. Literalmente não há como ressuscitar isso. Acabou. Não existe mais um desfecho negociado. A rendição incondicional é o único resultado possível. E a Rússia vai continuar destruindo cidades ucranianas ao longo do verão, até que a Ucrânia deixe de existir ou se renda incondicionalmente. E se a Europa quiser se envolver, a Rússia vai convidar a Europa para a festa. É aqui que estamos nessa guerra. É uma evolução muito perigosa do conflito, mas inevitável, diante do comportamento absolutamente irresponsável da Ucrânia, da Europa e dos Estados Unidos. Agora você está dizendo que eles estão dispostos, ou talvez preparados, para continuar avançando ainda mais. Houve alguns ataques em Kiev nas últimas noites, e a gente até mostrou alguns deles, imagens bem impressionantes, aliás. E o que me chamou muita atenção foi que, quando aqueles mísseis estavam chegando, não havia nenhum míssil de defesa aérea sendo lançado. Mesmo que tivessem errado o alvo, não apareceu nenhum subindo, só os mísseis russos caindo. Isso dá a entender que até a capital está na prática sem defesa, pelo menos nas imagens que foram mostradas. Mas o que você parece estar sugerindo não é só mais um ataque de mísseis, e sim algo bem maior. Qual é o seu entendimento sobre o que pode estar sendo planejado? Bom, antes de tudo, desculpa, eu tô lendo seu chat. Eu não devia ler o chat, mas o Ritter é um pé no saco. Não leio o chat, cara. Eu nunca leio o chat. Dizem que o Ritter é um agente pago da Rússia. Se eu fosse, eu ainda estou esperando o bendito cheque, tá bom? Mas não sou. Eu pago tudo do meu próprio bolso. Isso está registrado e eu gostaria muito que as pessoas parassem com esse tipo de bobagem. Você pode discordar de mim, claro, fique à vontade. Isso é totalmente legítimo. Pode até dizer que eu não sei do que estou falando, é seu direito. Mas me chamar de agente pago da Rússia é um insulto. Eu fui oficial comissionado do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Jurei defender e proteger a Constituição. Fui condecorado por defender meu país, e eu enfrentaria e derrotaria vocês, os que dizem isso. Então não forcem a sorte. Desculpa, é que eu tô num clima meio combativo agora, porque tô muito irritado por as coisas terem chegado a esse ponto.
Isso é algo que simplesmente não precisava ter acontecido. Isso deveria ter sido evitado lá no fim de março, começo de abril, quando havia um tratado de paz pronto para ser assinado entre a Rússia e a Ucrânia. Mas foram os Estados Unidos e o Reino Unido que intervieram e convenceram os ucranianos a desistir. E são os Estados Unidos e o Reino Unido que permitiram que esse conflito continuasse, a ponto de mais de 2 milhões de ucranianos estarem mortos e 5 milhões feridos. É a destruição total do futuro genético da Ucrânia. O país está morto como sociedade, morto como nação. Ele não vai sobreviver a isso. Não importa o que aconteça, a Ucrânia acabou, porque demograficamente ela não tem como se recuperar depois do que aconteceu. Isso não precisava ter acontecido. E agora a gente vai ver centros culturais, lugares lindos da Europa, sendo destruídos de um jeito que não era necessário, mas que agora virou uma necessidade. Os ataques que a Rússia fez há algumas noites estavam ligados ao ataque com drones. De novo, a maioria das pessoas não sabe disso. Elas não entendem o que aconteceu ali. Dizem, a Rússia atacou um museu, a Rússia atacou um shopping, a Rússia atacou isso ou aquilo. Mas em todos esses lugares, os próprios ucranianos se gabaram de que a produção dos drones FPV-1 foi desmontada e escondida em escolas, nos porões de museus, nas garagens de shoppings. Isso é um fato. Eu não estou especulando. Os ucranianos se gabam disso. Eles mesmos divulgaram vídeos em que os caras dizem, olha, estamos aqui no ginásio da escola montando drones FPV-1, e depois ficam surpresos quando os russos atacam o local. Aí dizem, vocês atingiram uma escola. Mas não é mais uma escola. Agora é uma instalação de produção militar. Tudo que você está mostrando aqui, todos esses alvos, estava envolvido na fabricação dos drones FPV-1, os mesmos drones usados para atacar o colégio de professores de Starobelsk. E os russos atacaram, destruindo esses locais e também os centros de comando. Acredita-se que o míssil Iskander tenha sido lançado contra um centro de comando dos drones usados para coordenar o ataque. Os russos têm uma visão de inteligência muito clara do que está acontecendo. Eles evitam esse tipo de alvo justamente porque visualmente não pega bem. Então a Rússia evitou agir até agora. Mas quando esses lugares começam a fabricar drones usados para assassinar professores e estagiários enquanto dormem nos dormitórios, aí a Rússia não tem escolha. Então eles atacaram. Mas esses alvos não são centros nacionais de comando e controle. São alvos ligados à operação em Starobelsk. O que a Rússia está se preparando para fazer é eliminar o parlamento, a administração presidencial, o Ministério da Defesa e toda a principal infraestrutura do governo da Ucrânia. Eles vão apagar o governo ucraniano, pelo menos a parte estrutural. Claro, as pessoas vão ser evacuadas, vão fugir. Isso se chama sacudir a árvore, pessoal. Eu já fiz isso profissionalmente. Você destrói essas coisas e aí eles são obrigados a se mudar. E a Rússia tem uma boa inteligência. Como eu disse, se eles sabem onde fica a sua instalação secreta de produção do FPV-1, eles também vão saber para onde o Zelensky vai correr. E mais cedo ou mais tarde vão alcançá-lo e vão matá-lo. Isso é uma sentença de morte para a Ucrânia. Entenda que todos os membros do governo ucraniano foram indiciados na Rússia por crimes contra a humanidade, por assassinato. Quero lembrar as pessoas do massacre que aconteceu, documentado em Kherson, quando os ucranianos, a pedido dos Estados Unidos e do Reino Unido, invadiram e ocuparam partes da região de Kherson. As forças ucranianas literalmente mataram centenas de russos idosos que não conseguiram evacuar. Ninguém teve permissão para viver. Eles não só mataram, eles estupraram. Isso está gravado em vídeo. Os promotores russos têm as imagens, eles já mostraram. E as pessoas envolvidas nessa cadeia de assassinatos vão ser responsabilizadas. Essas pessoas incluem o presidente da Ucrânia, o chefe do serviço de inteligência ucraniano, o ministro da Defesa e o ministro das Relações Exteriores.
Todos os que estão no governo têm uma sentença de morte pairando sobre a cabeça. Então, senhoras e senhores, se preparem para ver algo muito, muito feio acontecer ao longo deste verão. A morte de uma nação. Sabe, quase ninguém no Ocidente consegue acreditar que isso seja possível. Porque existe essa ideia de que o que a gente tem visto da Rússia, nesses 4 anos e pouco, é tudo o que eles são capazes de fazer. Que eles já estão no limite do esforço e pronto. Então, seria meio que um conflito congelado, e por aí vai. Daqui a pouco eu vou entrar em alguns detalhes táticos, mas o que você diria para quem afirma que os russos não vão fazer isso? Que se fossem fazer, já teriam feito, e que, portanto, não é isso que vai acontecer. Que eles vão lançar mais alguns mísseis, mas nada que vá fazer tanta diferença assim. Sabe, eu admito. Quer dizer, de novo, no seu chat vai ter gente dizendo, Ritter, você disse que eles iam terminar em uma semana. Pois é, o diretor da CIA também disse isso. O chefe do Estado-Maior Conjunto também disse. Qualquer profissional militar disse a mesma coisa. Porque não havia dúvida de que se a Rússia quisesse enfrentar e destruir o exército ucraniano, acabar com o Estado Nacional lá em fevereiro de 2022, ela teria feito isso. Mas não era isso que eles queriam. O que eles queriam fazer era levar a Ucrânia para a mesa de negociações e encerrar esse conflito por meio da diplomacia, que sempre foi a estratégia preferida da Rússia. E a Rússia conseguiu isso. Por que você acha que a Ucrânia foi negociar 6 dias depois da intervenção russa? Porque eles perceberam que estavam morrendo. Pode dizer o que quiser, mas os russos estavam massacrando o exército ucraniano. Sim, a Rússia também estava tendo baixas, mas o exército ucraniano estava sendo derrotado em todos os campos de batalha e morrendo em grande número. E os ucranianos viram que aquilo era uma sentença de morte. Então foram para a mesa de negociações e acertaram o fim da guerra menos de um mês depois. Esse era o objetivo e a meta da Rússia. Olhe para os termos de paz. A Rússia estava devolvendo todo o território da Ucrânia que tinha sido tomado. A Rússia não estava tentando tomar o país. Quem diz isso está mentindo. Estão simplesmente inventando, porque o registro é bem claro. Mas o que aconteceu foi que os Estados Unidos e o Reino Unido intervieram e disseram para os ucranianos, vocês não podem aceitar esse acordo de paz. E a guerra continuou. Agora a guerra entra numa nova fase. Uma fase para a qual a Rússia, sinceramente, não estava preparada. E é aí que muita gente não entende. Não é uma guerra que tem sido travada no campo de batalha até agora. É uma guerra que tem sido travada nos bastidores dos bancos, no mercado. É uma guerra econômica. A sanção total contra a Rússia, incluindo o setor de energia, obrigou o país a adotar medidas econômicas drásticas, que estão todas interligadas. Sabe, a guerra é uma extensão da política por outros meios, e a política é uma extensão da economia. Então, o que Vladimir Putin estava fazendo era administrar uma situação muito complexa, que exigia equilibrar as necessidades do campo de batalha com a realidade da economia e também com a postura diplomática da Rússia no exterior. A Rússia não podia agir com força total nesse momento, porque poderia perder o apoio da China, que no começo nem estava totalmente do lado deles. Poderia perder o apoio de todo mundo. Mas o que a Rússia fez foi estabilizar sua economia e depois desenvolver laços diplomáticos eficazes no exterior, construindo uma resposta à hegemonia americana. Então hoje, enquanto a gente conversa, a Rússia está numa posição diplomática extremamente forte e também numa posição econômica muito forte. E no campo de batalha, a Rússia está vencendo. Se você pensa o contrário, é porque não entende nada sobre essa guerra. Você disse que vai falar de tática mais tarde, então vou deixar isso para depois. Mas o ponto é o seguinte. A Rússia chegou a um estágio em que até agora o Putin vinha equilibrando as coisas. Ele evitava uma escalada porque tinha uma fórmula vencedora. Ele está ganhando economicamente, está ganhando politicamente, dentro do país e no exterior,
e está ganhando militarmente no campo de batalha, travando uma guerra longa de desgaste, em que está literalmente enfraquecendo não só a Ucrânia, mas o Ocidente como um todo. Por que você acha que a Europa não consegue formar um exército hoje? Porque eles não têm uma indústria de defesa, porque ela simplesmente não existe. Por que os Estados Unidos não podem abastecê-los? Porque já mandamos tudo que os russos destruíram e depois entramos numa corrida para acabar com nossas próprias reservas ao entrar em guerra com o Irã. Mas o ponto é, o Ocidente não tem nada, literalmente nada. A situação de hoje é uma em que a Rússia pode escalar o conflito de forma controlada, sem medo de provocar, digamos, o tipo de intervenção do Ocidente que antes seria difícil para ela enfrentar, tanto do ponto de vista econômico quanto político. É guerra, e guerra é algo amplo, não é só o campo de batalha. A Rússia sempre soube lidar com o campo de batalha, mas o problema é que o campo de batalha está ligado a decisões econômicas e políticas. Uma das coisas que estavam acontecendo antes do que está prestes a acontecer é que, politicamente, a Rússia vinha sendo atacada por uma campanha muito bem coordenada de guerra psicológica, conduzida pelo Reino Unido, usando a Ucrânia como intermediária. Essa campanha espalhava um sentimento de derrotismo, não só entre a antiga elite liberal russa, que praticamente já não existe, mas também entre os apoiadores da guerra. A ideia era criar a percepção de que a Rússia não conseguiria vencer, que estava atolada, que Putin estava indeciso, e esse derrotismo começou a se espalhar, o que poderia causar um problema sério. Esse é mais um motivo pelo qual a Rússia precisa agir agora. Precisa agir de forma decisiva para reverter o impacto dessa guerra psicológica que está sendo travada contra ela. Na verdade, isso é um ótimo gancho, porque eu queria saber a sua opinião sobre algo que tem aparecido nos jornais russos. A BBC costuma ler esses jornais e divulgar comentários sobre o que sai por lá. Eu mesmo vi em alguns sites, como o RIA Novosti e o Military Review, se não me engano é esse o nome. E tenho visto muitos comentários de pessoas questionando abertamente, afinal, o que o Putin está fazendo? Aqui vai um resumo de alguns dos principais trechos que apareceram hoje na mídia russa. Vários jornais russos de hoje publicaram a declaração de ontem do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Aqui está ela no jornal oficial do governo, o Rossiyskaya Gazeta. O texto anuncia a intenção de Moscou de realizar o que chama de ataques consistentes e sistemáticos contra empresas da indústria de defesa ucraniana em Kiev, incluindo instalações específicas de projeto, produção e programação de drones, além da preparação deles para uso. O comunicado também diz que os ataques vão mirar centros de tomada de decisão e postos de comando. Mas enquanto a Rússia ameaça lançar novos ataques contra Kiev, fica claro que há um debate dentro do próprio país sobre os rumos da guerra a partir de agora. Como o jornal Moskovsky Komsomolets informou hoje de manhã, a comunidade de especialistas russos está dividida sobre os possíveis cenários para a chamada Operação Militar Especial, a SMO. Foi justamente essa divisão que dominou a reunião do fim de semana passado do Conselho de Política Externa e de Defesa. Os profissionais estão separados entre os que defendem continuar a SMO até que os objetivos declarados sejam alcançados, e os que acham que já é hora de encerrar, porque o pior cenário nem seria uma derrota, seria o SMO sem fim. O que você acha disso? E veja, não é o Reino Unido que está dizendo isso. Isso vem da própria mídia russa. O que você acha dessa suposta divisão dentro da elite russa? Bom, de novo, deixa eu voltar um pouco. O Sr. Rosenberg trabalha para a BBC. E a gente sabe que ninguém trabalha na BBC sem ter sido avaliado pelo M5. Isso é um fato. O próprio governo britânico já reconheceu isso várias vezes. Ele é um agente do governo britânico. E mais, o M5 é um serviço de segurança interna. Ele é, na verdade, um agente do MI6. O MI6 controla a imprensa britânica.
O Rosenberg passou boa parte do último ano atacando e criando. Eu falei sobre guerra mental, e esse é um exemplo claro disso. A guerra mental travada contra a Rússia criou uma divisão entre os especialistas, que acabou sendo explorada pela mídia russa. E existem maneiras de os britânicos direcionarem isso para dentro da mídia. O Rosenberg é especialista nisso. O que a gente está vendo aqui é uma guerra psicológica acontecendo bem diante dos nossos olhos. Isso não é jornalismo legítimo. É um jornalismo manipulado, feito por uma operação muito sofisticada do M6, criada exatamente para fazer essa pergunta. Essa pergunta específica é uma pergunta gerada pelos britânicos e projetada dentro da Rússia. É isso que está acontecendo aqui. Não existe uma divisão real, porque antes de tudo não é assim que a Rússia funciona. A tal comunidade de especialistas, o que é isso afinal? Essa comunidade não tem poder de decisão nenhum e não tem relevância política nenhuma. Pensa bem, quantos votos na Duma estatal essa comunidade controla? Que tipo de poder político ela exerce, por exemplo, em Novosibirsk, uma das maiores regiões industriais do país? Eles controlam a Assembleia de Novosibirsk? Eles conseguem influenciar a formulação de políticas? Qual é o papel deles nas decisões? A resposta é 00000, nulo em todos os aspectos. Então estamos literalmente falando de pessoas que não têm importância, que não têm impacto. Eles têm apenas um papel consultivo, mas o Putin entende exatamente o que está acontecendo agora. Acredite em mim, o SVR sabe o que é guerra psicológica, e o FSB também sabe o que é guerra psicológica. E eles entendem o que está acontecendo aqui. Isso é um debate criado pelos britânicos dentro da sociedade russa para gerar esse tipo de discurso pessimista lá dentro. Mas o único voto que realmente importa é o da liderança russa. O que você lê nos jornais é irrelevante. É por isso que o Rosenberg está fazendo isso. Esse é um jogo britânico, um jogo sofisticado, um jogo que os britânicos jogam há muito tempo. E as pessoas podem dizer, Scott, o que você sabe disso? Eu não sei. Talvez eu tenha participado da Operação Mass Appeal, que foi uma operação do MI6 lá em 1998, para injetar desinformação na grande mídia, inclusive na imprensa britânica, por meio de editores e escritores britânicos. Gente, eu já estive lá, já vivi isso, já tenho até a camiseta. Eu sei o que é o M6. Eu sei o que o M6 faz. Eu estava ali, em primeira pessoa, sentado à mesa quando essas decisões foram tomadas. E isso está acontecendo de novo hoje. Não é algo fabricado, nem especulação, nem teoria da conspiração. O Steve Rosenberg trabalha para o M6, e o que você acabou de ler é uma operação do M6 que não tem nenhuma relação com a realidade russa. Mas você disse, logo antes disso, que um dos motivos pelos quais o Putin pode estar agindo agora é porque há um certo burburinho acontecendo. Eu também ouvi isso de várias fontes que eu tenho. Não que isso vá enfraquecer o Putin, mas algumas pessoas bem pró-Rússia, estavam muito irritadas. Tipo, por que o Putin ainda não acelerou? Mas agora parece que talvez ele esteja fazendo isso. Mas é isso que o Rosenberg não entende, porque esse é um roteiro criado pelo M6. Ele está falando de pessoas que não têm um fator real. Existem pessoas que têm um problema, sim. Deixa eu só lembrar todo mundo do que aconteceu em junho de 2023, quando Yevgeny Prigozhin mobilizou 7.000 combatentes do grupo Wagner e marchou em direção a Moscou. Aquilo foi feito a pedido dos britânicos. Os britânicos tinham dito para ele que havia empresários em Moscou prontos para se levantar e que iam criar uma espécie de Maidan de Moscou, onde o Wagner entraria, tomaria a praça, o povo se levantaria e exigiria a renúncia de Shoigu e Gerasimov, colocando Putin sob controle deles. Isso foi uma operação britânica. Deu errado, mas aconteceu. Então, quando as pessoas dizem, isso não poderia acontecer hoje, gente, aconteceu há 3 anos. Literalmente 3 anos atrás, quase no mesmo mês. Esse é o perigo. Dentro da Rússia, quem liga para esses conselheiros civis? Existe um grupo
grande de veteranos de guerra, veteranos do Wagner, paraquedistas, gente que lutou nesse conflito, que perdeu pessoas queridas nessa guerra e que está dizendo: a gente precisa vencer essa maldita guerra. E eles estão frustrados porque não estão vencendo a guerra psicológica. De novo, esse ataque à escola foi um ato deliberado, feito pelos britânicos, porque se o Putin não reagisse a isso, o impacto seria profundo. E dá para imaginar uma repetição do que aconteceu em junho de 2023, agora em junho de 2026. E para quem está ouvindo e pensa do que você está falando, aconteceu, gente. Já aconteceu. Fingir que não poderia acontecer de novo é absurdo. E o perigo disso é que esse evento teve um impacto muito forte no povo russo. O Putin não tem escolha a não ser agir agora, porque se não fizer nada, ele acaba reforçando a narrativa que os britânicos estão promovendo na cabeça dos russos. Não estou falando dessas pessoas que aparecem citadas nos jornais, elas não importam. Elas não são as que vão marchar até Moscou ou se reunir na praça. O que importa é o que pensam os nacionalistas de direita. Querem vencer essa guerra, e eles estão exigindo que essa guerra seja vencida. Eu acho que agora o governo russo entende que o jeito antigo de fazer as coisas não funciona mais, que chegou a hora de escalar o conflito, não só para lidar com o que acontece no campo de batalha, mas também com o que acontece dentro do próprio país. Na semana passada, no nosso programa, a gente conversou com vários convidados. Um deles foi o Alastair Crooke, que está muito preocupado com uma possível escalada da guerra, não só na Ucrânia, mas também além das fronteiras. Ele mencionou o ex-colega dele, Karaganov, e algumas das declarações que ele tem feito. O Sladkov também fez comentários sobre a possibilidade de lançar mísseis militares convencionais contra a Europa Ocidental. E tudo isso ele disse no programa do Glenn Diesing. Aliás, o próprio Glenn Diesing, recentemente, falou sobre a frustração dele com a OTAN e com a forma como a aliança tem participado das ações contra a Rússia. Nós estamos profundamente envolvidos em atacar a Rússia. E eu já tinha dito isso no ano passado, com esses ataques de longo alcance, em que as armas são fornecidas por nós. Os planejadores da guerra definem os alvos. Nossos políticos ficam lá dizendo que o objetivo deve ser fazer ataques profundos dentro da Rússia, destruir a infraestrutura de energia do país. A inteligência é coletada pelos nossos próprios serviços de inteligência. Eles fazem a seleção dos alvos. Nossos satélites guiam os mísseis. Então estamos envolvidos em todos os aspectos. Isso já nem é mais, você mencionou o John Mearsheimer. Eu chamei de guerra por procuração. E ele me disse: Glenn, na verdade nós já passamos desse ponto. A OTAN agora está atacando a Rússia diretamente. Bom, é claro que eles não são os únicos que têm essa opinião. Isso faz parte do que também está levando o Putin na direção do que pode acontecer mais tarde hoje à noite. Sim, porque, de novo, o ataque que aconteceu no Colégio Starobelsk foi um ataque feito pelos britânicos. Sabe, os ucranianos são apenas o intermediário, mas estão usando drones. A FP, Firepoint, é uma empresa que as pessoas podem procurar no Google e ver por conta própria. Ela é dirigida por uma mulher golpista, sem nenhuma experiência na área. É uma empresa de fachada, criada para que os britânicos possam dizer que os ucranianos estão produzindo drones locais. Mas não estão. Tudo isso é controlado pelos britânicos, e por aí vai. A Grã-Bretanha é um país da OTAN. E a gente vê, por exemplo, os alemães dizendo: estamos nos preparando para uma guerra com a Rússia. Os franceses: estamos nos preparando para uma guerra com a Rússia. Os britânicos: estamos nos preparando para uma guerra com a Rússia. Eles querem guerra com a Rússia. É inevitável que a gente acabe lutando uma guerra com a Rússia. Sabe, eles estão falando em construir armas de ataque de longo alcance para atingir a Rússia. Quer dizer, até quando a Rússia vai ficar ali olhando e pensando: poxa, eles estão dizendo e estão fazendo.
O FPV Flamingo é uma arma britânica que está sendo lançada do território ucraniano em direção à profundidade estratégica da Rússia. Os britânicos estão lançando suas armas da Ucrânia contra o interior estratégico da Rússia. Isso é insustentável. A OTAN está em guerra com a Rússia. A inteligência da OTAN, e olha, talvez seja até bom eu não ser russo, apesar do que o pessoal aí no seu chat anda dizendo, porque se eu fosse, cada um desses ativos de inteligência americanos e britânicos já teria sido abatido. Eles estão coletando ativamente informações que estão sendo usadas para atacar o interior estratégico da Rússia. Eles são partes do conflito. Mas o Putin tem evitado deliberadamente uma escalada. Só que no fim das contas, agora que estamos entrando nesse período de apagamento da Ucrânia, o próximo passo é eliminar as nações que estão facilitando os ataques de drones ucranianos. O primeiro passo é acabar com o chamado Corredor Báltico. Neste momento, a Ucrânia está disparando ou lançando drones que passam pela Polônia, atravessam o Corredor Báltico e atingem áreas próximas de São Petersburgo. Esse corredor vai ser fechado. Está acontecendo agora uma grande reunião de membros da União Europeia e da OTAN nos países bálticos para discutir exatamente isso. Eles estão falando em apoiar a Ucrânia, mas eu também acho que estão discutindo como garantir que os ucranianos parem com esses ataques, porque entenderam que uma linha vermelha foi ultrapassada. Vai haver um ataque russo contra a Letônia. Quero dizer, o chefe do SVR publicou 7 ou 8 alvos que, segundo ele, e nós temos informações de inteligência que confirmam, seriam bases operacionais ucranianas. Nós não vamos permitir que isso aconteça. Se a Ucrânia atacar o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo na próxima semana, lançando o ataque pelo Corredor Báltico, então a Letônia vai ser apagada do mapa. Sem se, sem mais, sem talvez. Será o apagamento de um Estado báltico, um membro da OTAN. E a OTAN não vai poder fazer absolutamente nada a respeito. Porque apesar de todo o discurso sobre construir isso, construir aquilo, o motivo de falarem tanto em construir é justamente porque não tem nada. A OTAN hoje não tem nada. Zero capacidade de agir. Além disso, esse discurso é pura retórica vazia, porque eles não têm base industrial para se reerguer por causa das sanções e de tudo mais que está em vigor. Você não pode ir do 0 a 60 quando você tem 0. Dizer do 0 a 60 implica que você tem uma máquina com um pedal de aceleração. Você pisa no acelerador, eles não têm uma máquina. Não tem pedal, nem tem combustível. Isso é importante, eles não têm o combustível. Veja os britânicos. Por mais que falem duro, dizem, odiamos a Rússia, não podemos fortalecê-la, mas agora vão aliviar as sanções porque precisam do combustível de aviação russo para manter a British Airways voando neste verão. Sério, você acha que a Lufthansa não precisa da mesma coisa? Acha que a Air France não precisa da mesma coisa? Todos estão sofrendo economicamente agora por causa da escassez de energia que se criou e precisam da energia russa. Tem sorte que a Rússia ainda continua vendendo energia para eles. Sabe, é curioso. Enquanto você falava aqui, acabei de receber um e-mail do Anatol Living, que acabou de publicar um artigo na revista Responsible Statecraft. E ele, não sei, talvez estivesse assistindo ao nosso programa, mas ele diz que estava comentando a conversa do Rubio com o Sergei Lavrov. E ele escreve que isso provavelmente significa que a Rússia pretende usar mísseis balísticos hipersônicos Oreshnik para atacar o quartel-general subterrâneo em Kiev, onde oficiais dos Estados Unidos e da Europa têm ajudado as forças armadas da Ucrânia a mirar a Rússia com mísseis e drones. E na nota dele aqui, ele diz que o governo dos Estados Unidos precisa levar isso muito a sério e agir com urgência. Parece que ainda não entenderam a gravidade do perigo. Isso mostra claramente, e tem mais uma prova disso bem aqui, mesmo enquanto a gente está no ar falando sobre o que está acontecendo. Então eu acho que o que acontece é o seguinte. Muita gente pensa assim, tá bom, eu entendo o que você está dizendo, Scott. Eu entendo o que o Anatol Living está dizendo.
Eu entendo o que o Karaganov e o Glenn Dizem estão dizendo, mas isso não pode realmente acontecer. Os russos não fariam uma coisa dessas. E é aí que vem a explicação. Porque eles perceberam que, desde o começo dessa guerra, toda vez que havia uma suposta linha vermelha para os russos, fosse artilharia, depois tanques, depois mísseis de longo alcance e agora os F-16, toda vez que isso acontecia, a Rússia não ampliava a guerra. Então, passaram a acreditar que não existem mais linhas vermelhas, que a gente pode literalmente fazer o que quiser. Agora, estamos usando o espaço aéreo da OTAN para ajudar lá e por aí vai. Aparentemente, Kaliningrado, está sendo ameaçada por alguns no Ocidente, até nesse momento. Então parece que a gente perdeu o medo do que a Rússia pode fazer, e me parece que eles em Moscou estão bem cientes disso. Olha, eu diria para as pessoas terem muito cuidado com isso. Quer dizer, você está 100% certo quanto à percepção. Mas mandar obuseiros M777 para a Ucrânia era considerado uma linha vermelha que eles não queriam cruzar. Cruzaram e agora todos foram destruídos. A Ucrânia não tem mais nenhum M777. A Rússia acabou com todos, os HIMARS, armas muito ineficazes. A Rússia destruiu ou neutralizou, não conseguem mais disparar. E os ataques MS, ninguém mais fala deles. Ninguém fala dos mísseis Scalp. Ninguém fala dos Storm Shadow. Ninguém fala dos F-16, que são abatidos toda vez que decolam. Ninguém comenta mais sobre nenhum desses sistemas de armas, porque mesmo quando a Rússia tinha uma linha vermelha, toda vez que ela era cruzada, a Rússia encontrava uma solução. A Rússia está vencendo essa guerra com folga, senhoras e senhores. É uma guerra muito dura, muito difícil. A parte dos drones é inacreditável. As pessoas vão até Prokhorovka, dá para ver o que está acontecendo lá. Imagina um campo de batalha moderno. Normalmente a gente pensa, né? Quer dizer, eu sei, você e eu já lutamos uma guerra em que, quando falamos de uma companhia em linha, tínhamos 170 homens, 136 espalhados, em formação de pelotão, esquadrões avançando. Eles não lutam mais assim. Avançam em duplas, trios, no máximo 6, infiltrando com cobertura de drones e de artilharia. Você cava a posição com 15 homens, mas aí chegam 2 contra 15. Só que os 15 não conseguem sair do bunker porque são esmagados pelos drones. Eles têm os próprios drones chegando, então os 2 caras precisam tomar cuidado. E esse é o tipo de guerra, uma guerra lenta, metódica que a Rússia está vencendo. Eles estão desgastando o inimigo. Estão matando literalmente milhares de ucranianos por dia. Senhoras e senhores, não milhares de russos. Acreditem em mim, milhares de ucranianos por dia estão sendo massacrados. A batalha de Pokrovsk custou entre 60 e 80 mil mortos. E eles estão prestes a perder 100 mil nas batalhas de Sloviansk e Kramatorsk. Isso é real. É um massacre acontecendo, e o Ocidente tem ignorado isso. Mas cada linha vermelha foi administrada pela Rússia de forma eficaz no campo de batalha. E é por isso que eles estão vencendo. Do ponto de vista da percepção, o Ocidente acabou caindo numa falsa sensação de segurança. A gente pode continuar escalando. Senhoras e senhores, o que eu disse antes sobre guerra mental é uma escalada que vai além da definição tradicional do que é um campo de batalha. Esse campo de batalha agora se estendeu para dentro da esfera política doméstica da Rússia, e isso está repercutindo. É um campo de batalha diferente. É uma situação diferente. E a Rússia não vai deixar isso passar. Então, sim, as coisas estão mudando agora. E a Rússia vai fazer coisas que são inimagináveis, inimagináveis mesmo. Mas a gente não vai precisar imaginar por muito tempo. Em 24 a 48 horas vocês vão ver. E não é conversa fiada. Isso é real. Eu acho que vocês vão ver o apagamento de Kiev. É uma afirmação forte. Pode seguir. Porque o Anatol Lievin, na verdade, sempre foi alguém que, não sei se passivo é a palavra certa, mas ele costuma dizer algo como, ok, as coisas não estão tão ruins assim, e tem sido bem calmo em relação a tudo isso.
Então, para ele emitir um alerta, um aviso como esse que coincide com o seu, é algo que devia chamar a atenção de muita gente. Agora, você mencionou Kramatorsk e Sloviansk. Quero falar sobre isso porque existe uma crença no Ocidente. E eu conversei com várias pessoas aqui em Washington, D.C., que pensam assim, de que a Rússia tem avançado aos poucos, bem devagar, nos últimos 2 anos. E sim, eles mataram muita gente, conquistaram algumas cidades grandes ou médias, mas não avançaram tanto assim, não mudaram o jogo. E nessa região, saiu um relatório recente do Instituto para o Estudo da Guerra, que eu sei que você respeita muito. E aqui está o que eles dizem sobre essa nova, acho que eles chamam de fortaleza construída nessas cidades. A fortaleza construída na região de Donetsk continua sendo a pedra fundamental da defesa da Ucrânia, o que faz dela o principal objetivo operacional de Putin. O cinturão de fortalezas da Ucrânia é formado por 4 grandes cidades em Donetsk e seus assentamentos satélites, que se estendem de norte a sul ao longo da rodovia H20, entre Konstantinivka e Sloviansk. Esse cinturão tem cerca de 50 quilômetros de extensão, ou aproximadamente 31 milhas. Antes da invasão, viviam ali mais de 380 mil pessoas e mais de 100 mil ainda permanecem nas cidades. Nos últimos 11 anos, a Ucrânia investiu tempo, dinheiro, esforço e recursos para reforçar esse cinturão, criando uma infraestrutura defensiva importante dentro e ao redor dessas cidades. A concentração urbana do cinturão e de suas cidades satélites dá à Ucrânia uma vantagem significativa. A Rússia já pagou um preço alto na Batalha de Bakhmut e na campanha por Kramatorsk, mas esses custos serão pequenos se comparados ao que será necessário para tomar o cinturão de fortalezas. Então ele está dizendo que Pokrovsk e Bakhmut vão parecer pequenas perto do cinturão de fortificações de Kramatorsk. O que você acha disso? Olha, eu não posso prever o futuro. O que a gente sabe é que o exército ucraniano é capaz de uma defesa muito firme. Eu não gostaria de ter que lutar contra eles. Quer dizer, eu lutaria, claro, mas não gostaria. Eles são muito bons mesmo. E o desempenho deles em Bakhmut e Pokrovsk prova isso. Eles acabam sendo derrotados pelos russos, que por acaso são melhores, mas os ucranianos são bem competentes. Então eu não vou fingir aqui que eles não são capazes de montar uma defesa determinada. O que eu posso dizer é que os ucranianos são o povo mais corrupto do mundo, e essa linha de fortificações de que ele está falando ainda nem foi construída. Ele provavelmente deveria confirmar isso com as fontes ucranianas dele. O dinheiro que deveria ter sido usado na construção do cinturão de fortificações acabou indo parar nos bolsos de políticos ucranianos corruptos. Esse cinturão simplesmente não existe. E a gente sabe disso porque, das 3 cidades que ele mencionou, na mais ao sul, Kostiantynivka, os russos já estão lá, infiltrados. Mais ao norte, em Sloviansk, os russos também já fizeram movimentos de infiltração. Eles estão bem dentro das linhas ucranianas. Os ucranianos não têm reservas, porque usaram todas tentando conquistar manchetes positivas em Pokrovsk e Kupiansk. Eu acho que esse cinturão de fortificações vai desmoronar rapidamente. E quando a luta chegar às áreas urbanas, infelizmente, os ucranianos não respeitam seus próprios civis. Eles vão sacrificar 100 mil homens tentando segurar prédios residenciais. E aí os russos vão destruir os prédios residenciais e avançar de um prédio para o outro. E olha, uma cidade linda como Kramatorsk vai acabar parecendo Bakhmut. Mas os russos não vão fazer aqueles ataques suicidas de infantaria. Eles aprenderam muito em Bakhmut sobre como lutar numa batalha urbana. Não vão repetir aquilo. Os russos literalmente vão só esperar. Eles têm as bombas FAB, vão arrasar esses lugares. Os ucranianos não têm nada e eles vão matar, deixar morrer de fome, expulsar. E quando essa linha de fortificações cair, e vai cair, não vai sobrar nada até o fim da República Popular de Donetsk. E a Rússia vai ter conseguido. Aí eles podem avançar mais fundo na Ucrânia, Dnipro, Petrovsk e outras regiões, para criar aquele cinturão de segurança que a Rússia sempre disse que essa guerra tornava necessário.
E aqui dá para ver, é onde eles estão agora. Essa é a fronteira que estão tentando alcançar, e Kupiansk fica aqui em cima. Teve uma época em que Kupiansk tinha sido quase totalmente retomada pelo lado ucraniano, mas depois eles perderam de novo, porque toda vez que lançam uma ofensiva grande assim, não conseguem manter o controle, então acabam perdendo o território. E também as pessoas. As pessoas precisam entender, olhando esses mapas, o que eu estou tentando explicar é que essas linhas defensivas não são de fato linhas defensivas. Por causa da natureza da guerra com drones, simplesmente não dá para colocar tropas lá e cavar trincheiras. Então existem grandes zonas cinzentas, onde os russos entram, montam alguns postos avançados e estabelecem um certo controle de fogo, mas depois recuam as tropas para posições mais fortificadas. Aí o que acontece é que os ucranianos lançam um contra-ataque, avançam nessa zona cinzenta e parece que conseguiram alguma coisa, que tomaram território russo. Mas na verdade, não há tropas russas ali. Eles avançam direto para uma zona morta, uma armadilha de fogo preparada antes, e todos morrem. É por isso que a Ucrânia perdeu 60 mil pessoas tentando, defender Pokrovsk e contra-atacar em Pokrovsk. E já perderam dezenas de milhares em Kupiansk. Não confie nos mapas. Se você olhar para os mapas e usar aquele raciocínio militar tradicional sobre estrutura de forças, você não vai entender nada. E, infelizmente, a maioria das pessoas não pode ir até a linha de frente para pesquisar por conta própria. Elas têm que depender de outros para fazer isso por elas. Mas a realidade do campo de batalha é bem diferente. E, infelizmente, coronel, tem empreiteiros chegando aqui em casa, então preciso ir. Tudo bem? Certo. A gente agradece muito por você ter vindo. Olha, foi um programa bem importante hoje, feito especialmente para você, e a gente realmente agradece por ter participado. Tá bom, muito obrigado. Da próxima vez, espero que você passe o programa inteiro com a gente. Sem problema nenhum. A gente é grato por qualquer coisa que conseguir. Agora, tem mais algumas coisas que eu quero destacar aqui, porque deixando tudo isso de lado, tudo o que mostramos até agora é o que existia e o que refletia a mentalidade até esse momento. O David Petraeus foi entrevistado aqui há alguns dias e ele falou bastante sobre a guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Mas ele também fez alguns comentários interessantes sobre a guerra da Rússia. Ele acredita que depois de todo esse tempo, 4 anos e meio, tudo o que ele viu ainda dá motivos para ter otimismo em relação à Ucrânia. Na verdade, já faz quase um ano que eu venho dizendo que consigo imaginar uma situação em que, se houver apoio suficiente aos ucranianos, e esses 90 bilhões de euros da Comissão Europeia ajudam muito, mas muito mesmo, isso provavelmente garante o sustento deles por mais um ano e meio. E se eles conseguirem continuar aumentando a produção de drones, de pilotos e das unidades que sabem usar esse equipamento, e todo o resto, e começarem a ir mais fundo dentro da Rússia, causando tantas baixas que talvez se igualem ao número de recrutas que eles conseguem por mês. Bom, até agora a Rússia já teve quase 1.400.000 mortos e feridos. 1.4 million killed and wounded. That's more than we sustained in all of World War II. Isso é mais do que a gente sustentou durante toda a Segunda Guerra Mundial. E de repente, no mês passado, os ucranianos recuperaram mais território do que os russos realmente tinham tomado deles. Certamente, em algum momento do ano que vem, eu acho que o Putin vai se olhar no espelho, especialmente se as sanções sobre as vendas de petróleo forem restabelecidas e o preço do petróleo voltar a subir, e perceber que o Fundo Nacional de Bem-Estar deles ficou sem dinheiro, porque está sendo desviado para o complexo militar industrial. Se tudo isso acontecer, eu acho que pode chegar a um ponto em que a Rússia precise de uma cessação das hostilidades tanto quanto a Ucrânia.
Sabe, para mim é realmente triste ver alguém com a reputação do David Petraeus ainda sendo tratado com tanta admiração aqui nos Estados Unidos, sendo convidado para esses grandes programas, para as principais redes de TV e tudo mais. E, sinceramente, quase ninguém errou de forma tão catastrófica quanto ele. Desde o tempo do Afeganistão, a gente sabe o que aconteceu quando ele foi diretor da CIA. E nesse conflito mais recente, no começo, foi simplesmente desastroso. E olha, aqui no nosso programa, a gente traz pessoas como o Glenn Deasing, o Alastair Crook, o Anatol Lieven e também o pessoal do Responsible Statecraft, que eu acabei de mostrar. Tem muita gente do nosso lado, do lado ocidental, do lado da OTAN, soando o alarme e tentando chamar atenção para isso. E mesmo assim, na grande mídia, tem gente como o David Petraeus dizendo para não se preocupar com isso, que vai dar tudo certo. Na verdade, que as coisas já estão começando a melhorar. Mas quantas vezes ele já disse isso e as pessoas continuam acreditando? Olha, se o que o Scott está sugerindo realmente acontecer, a gente vai estar diante de um novo mundo. Não dá mais para se esconder atrás disso. As palavras que o Scott usou foram bem fortes. Ele disse que vai apagar partes da cidade. Um ataque grande, não só alguns mísseis, mas ele fala em atingir prédios importantes de um jeito que vai chocar as pessoas. E aí vamos ver o que acontece depois disso. Mas eu estou fazendo esse programa hoje e eu convidei o Scott para participar. Também chamamos o Alastair Crook e outras pessoas que vão estar com a gente. A gente vai continuar acompanhando esse assunto, porque olha, as coisas podem mudar radicalmente por aqui muito em breve, de um jeito que muita gente no Ocidente vai ficar chocada. Mas não deveria, porque os sinais estão aí. E a gente vai continuar mostrando isso para vocês. Agradeço muito a todos vocês e espero ver todo mundo no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. Você sabe que a gente não tem patrocinadores, porque eu detesto encher vocês de propaganda. Eu realmente não gosto disso. Então, mostra um pouco de apoio. Se inscreve, curte e manda esse episódio para alguém de quem você gosta.